neste momento complicado. Situações boas para questões de biossegurança, proteção, que vão permanecer, situações boas de utilização essas ferramentas online que vieram para sedimentaram, né, na verdade, né, tanto em nível de nossas universidades, como nível também de atividades profissionais, empresas. Então, muita coisa vai mudando e faz parte da vida. A gente não pode desesperar, mesmo que a princípio, né, crie transtornos, mesmo que a princípio a gente questione muita coisa, mas a vida é assim, a gente vai aprendendo. Sou um pouquinho mais velho, na minha época que eu formei, por exemplo, a AIDS estava aparecendo, era um terror. A gente não trabalhava de luvas, era só para fazer cirurgia. Tem que usar luva, não vou perder sensibilidade, não vou ter outros cuidados. Então a gente vai incorporando essas novas mudanças que ficam, né? Imagina hoje, você coloca, se tiver sem luva, você não consegue trabalhar, né? Então são esses detalhes que a gente vai incorporando, vai aprendendo e vai mudando. Então, nesse contexto, a nossa primeira defesa vai ser online e vamos trabalhando junto com todas as dificuldades que tivemos para chegar aqui, né? Agradeço muito ao professor Varley. Uma das coisas boas da docência, Paula, você tem vontade, né, de vincular a sua instituição, é a oportunidade de criar novas amizades, conhecer pessoas bacanas, pessoas do bem, sabe? Pessoas parceiras, amigas, que é o caso do professor Varley, né, que a gente gosta muito do... A princípio ele tinha um vínculo muito grande, né, com o professor Luiz Carlos, que é meu amigo de velha guarda, de muita bagunça, muita, né, a equipe toda da escola, o professor Antônio Paulinho. Então, assim, esse vínculo com a UFMG, PUC, Itaúna, isso é muito bacana, né? E a gente também só cresce se tiver uma parceria institucional e pessoal, tá? Então, assim, muito obrigado, Arley, sempre solícito, sempre atencioso com nossos convites, meu, professor Frank. Então, assim, vai nos ajudar bastante nesse trabalho, né? E, então, muito grato, né? Muito obrigado, professor Frank, parceiro de velhas jornadas, longas jornadas, né? Sempre também junto para fazer com que a gente cresça profissionalmente e pessoalmente, né? Muito obrigado aos participantes, a nossa futura mestranda Feza e a Camila, aos familiares da Paula, né, que estão torcendo por ela, e eu já tive uma prévia aqui, vi o tanto que ela é querida, bacana, família é muito bom, é muito importante, é a nossa base de sustentação para tudo na vida, né? Bom, então, feito essa apresentação inicial, o título da dissertação da Paula é Avaliação em MEV da adaptação marginal de um novo cimento endodôntico biosserano. A Paula vai ter a oportunidade de apresentar para os convidados, para os professores da banca que já receberam o seu trabalho, mas um detalhamento, uma apresentação mais, né, detalhada do seu trabalho, e posteriormente nós teremos a oportunidade de fazermos alguns questionamentos, sugestões que vão com certeza engrandecer o nosso trabalho. Peço só a gentileza, inclusive minha, né, de nós desligarmos os microfones, que costuma dar uma microfonia, né? Então, vamos deixar só a Paula nesse momento, e depois a gente vai ligando, desligando os microfones dentro da disponibilidade. Muito obrigado a todos. Então, Paula, você consegue disponibilizar a sua aula aí, né? Por favor. Fique à vontade, tranquilo, você tá entre amigos. Você pediu para te lembrar de gravar. Quase sempre esqueço de gravar. Não é, Frank? Você também esquece, Frank? A gente tá gravando então, tá, Paula? Fique à vontade, por favor. Todo mundo tá conseguindo enxergar direitinho? Gente, bom dia. Gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, principalmente à banca examinadora, ao professor doutor convidado Varley Tavares, ao professor doutor Frank Silveira e ao meu orientador, professor doutor Eduardo Nunes. Eu estou aqui hoje para defender a minha dissertação de mestrado, intitulada como Avaliação em MEV da adaptação marginal de um novo cimento endodôntico biosserâmico. Bom, dentes permanentes de jovens que sofrem o processo de necrose pulpar, eles têm uma interrupção na formação de dentina e, como consequência, desenvolvem a risogênese incompleta. Diante desse quadro, a instrumentação
higienização e a descontaminação do sistema de canais radiculares se torna muito dificultada, uma vez que o canal permanece amplo, com o ápice aberto e com paredes finas e curtas. Então, diante disso, é necessária a técnica de apsificação, que visa induzir uma barreira mineralizada ao redor desse ápice aberto para conseguirmos obturar de forma adequada e promover um selamento ideal, sem que haja extrusão de material obturador ou de solução irrigadora. E durante muito tempo, a pasta de hidróxido de cálcio ela era muito utilizada para essa técnica. E apesar dela possuir um sucesso clínico muito grande, ela estava associada a algumas desvantagens, principalmente pelo tempo demorado de tratamento, o que deixava o dente suscetível a fraturas e a microinfiltrações. Diante disso, o trióxido mineral agregado, também conhecido como MTA, ele é um material alternativo para essa técnica, por possuir propriedades biológicas superiores. E além disso, quando o MTA é empregado na técnica de tampão apical, ele reduz drasticamente o tempo de trabalho, o que melhora a adesão do paciente ao tratamento. E além disso, o MTA ele faz parte da primeira geração de biocerâmicos e eles possuem em sua composição principalmente de silicatos e trissilicatos de cálcio associados a um radiopacificador. E muitas mudanças desde a sua inserção no mercado foram feitas na fórmula para melhorar ainda mais as propriedades físicas e químicas do cimento. Então, o MTA branco, que foi introduzido no mercado pela Angelus, ele possui como seu radiopacificador o óxido de bismuto, que é responsável pelo manchamento da coroa dentária. E além disso, após a espatulação, a consistência do produto é muito arenosa, o que dificulta o manejo do mesmo. Frente a essas complicações do material, a Angelus lançou também o MTA Repair HP. E o MTA Repair HP, ele tem duas principais diferenças, que foi a substituição do radiopacificador por tungstato de cálcio e a inserção de um plastificador em seu líquido, o que melhorou muito a espatulação e a inserção do material no local desejado. E por fim, o recém-lançado cimento da Angelus, o BioC Repair, ele já vem pronto para uso em uma seringa rosqueável. Ele possui uma consistência pure, que é causada pela adição do polietileno glicol em sua composição. E além disso, tem como radiopacificador o óxido de zircônio. E de acordo com os fabricantes, as suas partículas foram reduzidas em 2 micrômetros ou menores que 2 micrômetros, o que permite maior escoamento para o interior dos túbulos dentinários. Porém, a técnica do tampão apical ela é muito sensível. Então, mesmo quando realizada sobre a microscopia operatória, pode existir possíveis espaços vazios entre o cimento e as paredes dentinárias. Então, a literatura aborda o uso da vibração ultrassônica para melhorar o escoamento do material na região apical, aumentando a adaptação marginal do mesmo e diminuindo a ocorrência desses espaços vazios. Com essas informações, o objetivo principal do trabalho foi avaliar comparativamente, através da microscopia eletrônica de varredura, a adaptação marginal de 3 cimentos biocerâmicos diferentes quando empregados na técnica de plug apical. E como objetivos específicos, foram avaliar a adaptação marginal tanto do MTA branco quanto do MTA Repair HP, como do BioC Repair, tanto na técnica da condensação manual, utilizando os condensadores de Schilder, como na técnica com o auxílio da vibração ultrassônica indireta. Inicialmente, o projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e, após a sua aprovação, foi realizada a seleção da amostra no próprio banco de dentes da universidade.
Foram selecionados, então, 12 premolares inferiores unirradiculados. E todos esses dentes foram submetidos a uma radiografia mesiorradial para avaliação dos critérios de inclusão e exclusão. Então, todos os dentes, eles deveriam estar íntegros, com coroas rígidas e possuir apenas um canal principal, além de que deveriam ter entre 22 a 25 milímetros de comprimento. Então, os dentes com mais de um canal radicular, com linhas de fratura, com reabsorções radiculares ou calcificações, eles foram substituídos por outros. Esses dentes eles foram armazenados a hipoclorito de sódio a 0,5% até a padronização da amostra. Inicialmente, um preparo padronizado foi realizado nos 12 dentes para a localização do canal principal e uma lima K10 foi inserida para verificar a patência dos mesmos. Feito isso, realizamos uma secção com disco de carborundum na junção amelo-sementária, de forma a separar a porção coronária da porção radicular. Feito isso, realizamos também a secção dos 3 milímetros apicais do dente, padronizando todos os espécimes em 10 milímetros de comprimento. A instrumentação para a criação do ápice aberto foi realizada, assim como nos estudos de Araújo e colaboradores e de Deus e colaboradores, através de brocas alargadoras Gates-Glidden, na técnica Crown Down. Então, foi realizada a instrumentação na sequência de 6:1, até que a broca de número 1 ultrapassasse o forame apical, como pode ser visto na etapa de número 5. E a cada troca de broca foi realizada uma irrigação constante com hipoclorito de sódio a 2,5%. Feito isso, foi realizado um preparo apical retrógrado, porque além de um ápice aberto, a gente também queria criar um ápice divergente. Então, uma lima 4006 da Reciproc, ela foi inserida em seu comprimento da lâmina de corte, ou seja, em 16 milímetros, através do forame apical. Então, dessa forma, todos os espécimes tiveram 1,36 milímetros de diâmetro, que, de acordo com o CEVEC, é classificado como estágio 3 de desenvolvimento radicular. Fizemos também a irrigação com EDTA a 17% para a remoção da smear layer em toda a amostra. Os dentes foram secos com jacos de ar e a sua integridade e o seu formato foram conferidos através da microscopia operatória a 15 magnificações. Os dentes eles foram colocados, então, em um torno de bancada sobre uma espuma pré-umedecida para a confecção dos plugs apicais. E essa espuma pré-umedecida, ela teve o objetivo de impedir a extrusão do material reparador e também de simular as características do ligamento periodontal. Então, os 12 dentes, eles foram aleatoriamente distribuídos em 6 grupos de estudo, com N igual a 2. Então, os 3 primeiros grupos, compostos pelo MTA branco, MTA Repair HP e BioC-Repair, respectivamente, foram condensados de forma manual com os condensadores de Schilder. Já os grupos 4, 5 e 6, também compostos pelos mesmos cimentos, eles foram realizados o tampão apical com a técnica da vibração ultrassônica indireta. Então, para a condensação manual nos grupos 1, 2 e 3, tanto o MTA branco quanto o MTA Repair HP foram espatulados de acordo com as instruções do fabricante. Vale lembrar que, como o BioC-Repair ele já vem pronto para uso, ele não precisou ser espatulado. Feito isso, o cimento ele foi inserido o mais próximo do ápice com o auxílio de um porta-amálgama cirúrgico. E a cada incremento de MTA colocado, era realizado a condensação manual com um condensador de Schilder, até que 4 milímetros de espessura fosse atingido. E essa etapa toda foi realizada com a microscopia operatória.
Depois de confeccionado o plug apical, foram inseridas no interior do canal radicular pontas de papel absorvente embebidas em soro fisiológico para garantir a presa inicial do cimento. Já nos grupos 4, 5 e 6, até que fosse alcançado 4 milímetros de espessura, as etapas foram similares. Porém, ao alcançar essa espessura, um inserto ultrassônico da Helsce, a ponta E12, foi acionada perpendicularmente ao condensador de Schilder e foi acionada em baixa potência, sem irrigação, durante 5 segundos. Todos os 12 dentes, eles foram submetidos novamente a uma radiografia para conferência tanto da espessura quanto da adaptação marginal. E esses dentes foram armazenados a 37 graus e a 100% de umidade durante 7 dias. Para avaliação na microscopia eletrônica de varredura, esses dentes foram secos com jatos de ar e foram submetidos à metalização por meio da aspersão em ouro. Então, todos os ápices foram fotomicrografados e 4 pontos para análise foram pré-estabelecidos, conforme podemos observar nessa imagem. E a cada ponto demarcado foi realizado um aumento de 1000 vezes, onde foi medido em micrômetros a distância entre a parede dentinária e o material reparador, totalizando 4 análises por espécime e 8 análises por grupo experimental. Os dados na microscopia eletrônica foram tabulados e foi realizada, então, a análise estatística, através do teste de Kruskal-Wallis, onde foi possível verificar a comparação entre os cimentos utilizados, e o teste T de ensaios paramétricos para a comparação entre as técnicas empregadas. Além disso, o nível de significância foi estabelecido em 5%, onde P deveria ser menor que 0,05. Então, aqui nós temos a tabela dos resultados, onde é possível observar a mediana em micrômetro dos gaps e o desvio padrão dos cimentos e cada técnica de trabalho. Observamos, então, que dentro da condensação manual não houve uma diferença significativa entre os 3 cimentos testados. Já dentro da condensação ultrassônica, houve uma diferença significativa entre o MTA branco, que exibiu menores valores de gap, e o BioC Repair, que exibiu maiores valores de gap. Já na comparação entre as técnicas, o MTA branco exibiu menores valores de gap ao ser utilizada a condensação ultrassônica, fato que não aconteceu nem no MTA Repair HP e nem no BioC Repair. Aqui são fotomicrografias comparando os grupos onde podemos observar a diferença significativa. Então, entre o grupo 1 e o grupo 4, que foi o MTA branco condensado manualmente e o MTA branco condensado com auxílio da vibração ultrassônica, podemos perceber no grupo 1 maiores valores de gap e partículas mais desorganizadas do cimento. A comparação entre o grupo 4, ou seja, o MTA branco condensado com auxílio da vibração ultrassônica, e o grupo 6, que é o BioC Repair com a condensação ultrassônica, podemos perceber que o BioC Repair apresentou maiores valores de gap e maiores espaços vazios no interior do cimento. Bom, depois do estudo piloto, as demais etapas para a padronização dos dentes foram realizadas a fim de evitar o viés. Então, foram tomados todos os cuidados e reproduzimos metodologias que já foram feitas anteriormente. Então, inicialmente, nós seccionamos os 3 milímetros apicais para centralização do canal radicular e também para remoção dos possíveis deltas. A técnica para instrumentação com a Gates Glidden na sequência de 6:1, até que a broca de número 1 ultrapassasse o forame apical, além da instrumentação retrógrada
como a lima de taper variado, foram realizadas de acordo com os estudos de Gideus e colaboradores, Araújo e colaboradores, Gazemi e colaboradores e Martim e colaboradores. Porém, Heran e colaboradores, por sua vez, eles realizaram a instrumentação na sequência de 1:6, de forma que a broca de número 6 ultrapassasse o forame apical. E nesse caso, eles não realizaram a instrumentação retrógrada. Então, no presente estudo, o ápice, o diâmetro foi padronizado em 1,36 milímetros de diâmetro, né? Assim como nos espécimes de Gazemi colaboradores, Martim e colaboradores, e é classificado como estágio 3 de desenvolvimento, de acordo com o CEVEC. Em relação aos plugs apicais, a literatura aborda diferentes espessuras. E, de acordo com o fabricante, a espessura ideal varia entre 3 a 5 milímetros para uma adequada adaptação marginal. Então, no presente trabalho, nós realizamos os plugs apicais com 4 milímetros de espessura. E nos baseamos em 2 estudos, como Hashmister e colaboradores e Lawley e colaboradores. Hashmister, eles compararam espécimes com espessura de 1 milímetro e com espessura de 4 milímetros, e eles observaram que a espessura não interferiu na infiltração bacteriana, e sim na resistência às forças de deslocamento do cimento. Por outro lado, Lawley e colaboradores, eles concluíram que 4 milímetros já era suficiente para um adequado selamento, não necessitando de espessuras maiores. Em relação às pontas ultrassônicas, elas têm diversas aplicabilidades dentro da endodontia e na técnica para a confecção do plug, a literatura aborda diferentes períodos de tempo e de técnicas utilizadas. Então, a Minocharia e colaboradores, eles realizaram a vibração direta sobre os plugs apicais e não citaram nem a potência empregada e nem o tempo. Já Kim colaboradores e Lawley e colaboradores, eles realizaram a vibração indireta durante 1 segundo e Eumayata e Parachos, eles compararam diferentes períodos de tempo. Então, Eumayata, eles compararam desde 1 segundo, 5 segundos e 10 segundos de vibração ultrassônica indireta, e Parachos, eles compararam desde 2 segundos até 18. E, por fim, Araújo e colaboradores, eles realizaram a vibração ultrassônica indireta por 5 segundos em todos os espécimes, mas eles avaliaram se a remoção da smear layer, ela interferia na adaptação marginal. Então, no presente estudo, as seguintes diretrizes foram seguidas. Aplicação indireta da vibração ultrassônica durante 5 segundos, em baixa potência e com remoção da smear layer em todas as amostras. Em relação aos resultados encontrados, foi possível perceber que a vibração ultrassônica no MTA branco resultou em uma melhor adaptação marginal, assim como nos estudos de Araújo e colaboradores e também de Sisley e Oswald de 2017. E além disso, Parachos e colaboradores, eles observaram que a vibração ela é útil para o maior escoamento e compactação do cimento, principalmente na região apical. E Lawley colaboradores e Kim colaboradores, eles puderam visualizar um atraso na infiltração bacteriana nos espécimes em que a vibração ultrassônica indireta teria sido usada. Em contrapartida, 2 estudos encontraram que a condensação manual foi superior à condensação com auxílio da vibração ultrassônica, tanto a Minocharia e colaboradores quanto a Eumayata e colaboradores. E isso pode ser explicado pela aplicação excessiva de energia, uma vez que a Minocharia eles realizaram a vibração diretamente sobre o plug apical e não sobre o condensador endodôntico. E Eumayata, eles preencheram toda a extensão do canal radicular de MTA e a cada incremento eles vibraram ou por 1, ou por 5, ou por 10 segundos. E Eumayata ainda, eles concluíram que
apesar da vibração ultrassônica realmente reorganizar as partículas do cimento e permitir um maior escoamento para a região apical, ela mostrou maiores espaços vazios e menor densidade. Em relação ao Biocerriper, ainda não existem informações suficientes na literatura sobre o emprego do ultrassom nele. O que se sabe, de acordo com os estudos de Komabayashi, é que o MTA branco ele possui partículas muito maiores e muito menos homogêneas. Então, a vibração ultrassônica no MTA branco, ela realmente consegue organizar as partículas do cimento e causar uma melhor adaptação marginal. Porém, de acordo com colaboradores e Omayaki e colaboradores, o uso da energia ultrassônica em excesso interfere nas propriedades físicas do cimento. E como o Biocerriper ele possui partículas menores ou iguais a 2 micrômetros, a vibração ultrassônica indireta pode ter, por 5 segundos, pode ter sido excessiva. Por outro lado, dentro da técnica manual, não houve diferença estatística entre os 3 tipos de cimento observados. Porém, o MTA-HIPER-HP, ele mesmo assim apresentou menores valores de gap, mesmo que não tenha sido relevante. E isso pode ser explicado, de acordo com o Amoroso Silva e colaboradores, pela presença do plastificador em sua fórmula, que aumentaria a adaptação marginal. Por outro lado, a vibração ultrassônica não alterou a adaptação marginal na comparação entre as técnicas, nem do MTA-HIPER-HP e nem do Biocerriper, o que pode ser, mais uma vez, explicado pelo tamanho das partículas. Porque o MTA-HIPER-HP, embora ele tenha partículas maiores do que o Biocerriper, elas ainda são muito menores ao serem comparadas com as do MTA branco. De Deus e colaboradores, eles compararam 4 cimentos hidrofílicos diferentes. E eles observaram que nenhum deles promoveu um selamento hermético. E ele citou os resultados contrastantes da literatura por algumas falhas na técnica, uma vez que a técnica de confecção do plug apical é muito sensível. E além disso, cada estudo utilizou um número de amostras diferente, assim como diâmetros de ápices diferentes. E Omayaki e colaboradores, eles citaram também possíveis falhas no cimento. Então, na proporção inadequada de pó para líquido, na inexperiência do operador e também no tipo de técnica empregada. Se foi na vibração direta e indireta ou se foi na condensação manual. Por fim, nós escolhemos a microscopia eletrônica de varredura para realizar as avaliações, uma vez que ela é eficaz para avaliar as características morfológicas microestruturais. Mas nós sabemos que a microscopia eletrônica de varredura ela está associada ao aparecimento de trincas e de artefatos, uma vez que os espécimes eles são submetidos a uma metalização e podem ocorrer um deslocamento do cimento. Além disso, no presente estudo, nós realizamos 4 análises por grupo experimental, por espécime, assim como nos estudos de BAD de 2010. Por outro lado, Bider e colaboradores, eles mediram apenas um gap em cada amostra, que foi o maior gap encontrado. E Araújo e colaboradores, por sua vez, eles realizaram medições em 12 pontos diferentes. Além disso, Nageste e colaboradores, além da visualização apenas do ápice, eles realizaram também um corte longitudinal na amostra para avaliação da adaptação no terço médio. Então, a partir do trabalho, foi possível concluir que dentro da técnica manual, os 3 cimentos apresentam uma adaptação equiparável. E que dentro da técnica ultrassônica houve uma diferença significativa entre o MTA branco, que exibiu menores valores de gap, e o Biocerriper, que exibiu maiores valores de gap. E além disso, na comparação entre as técnicas, a vibração ultrassônica indireta só teve efeito na adaptação marginal do MTA branco.
Essas foram as referências utilizadas na minha apresentação. Normalmente a gente bate as palmas na apresentação, sinta-se prestigiado, tá bom? Eu vou convidar a banca agora para se posicionar, né, professor Valente? Normalmente nós iríamos nos posicionar lá na sala, então será agora virtualmente. Novamente te agradeço a disponibilidade, a atenção. O professor de outra instituição geralmente é o primeiro a se posicionar nesse protocolo. Então, Marlene, muito grato mesmo pelo seu carinho com a gente aqui na PUC, pela sua amizade, tá? Você é uma pessoa muito bacana, além da sua competência profissional que dispensa comentários, tá? Então, fique à vontade. Você estipule com a Paula a melhor maneira de você fazer seus comentários, pergunta, resposta, um bate-papo. Fiquem à vontade. Eu vou desativar meu microfone para não interferir, dar nenhuma microfonia, tá? Valeu, muito obrigado, viu? Bom, gente, obrigado aqui pela oportunidade de estar presente com vocês, né? Queria, de antemão, agradecer ao professor Eduardo Nunes, grande amigo nosso. Como o Eduardo Nunes falou, a gente tem um amigo muito grande em comum, né? Que é o professor Luiz Carlos. Foi professor do Eduardo Nunes, o Eduardo trabalhou junto com ele. É uma figura ímpar, né? Meu grande amigo, um dos meus melhores amigos. E a gente ainda continua junto, viu, Eduardo? O Luiz aposentou, mas a gente ainda está junto nessa luta aí. Não vou deixar ele parar, não, porque se parar, enferruja. É um prazer muito grande voltar aqui na PUC, né? Mesmo que virtualmente. Eu tenho um carinho muito grande por esses dois, o Eduardo e o Franklin. Os dois são figuras sensacionais. O Franklin também é outra figura que não tem nem o que falar, né? Agora eu estou querendo voltar lá na casa dele para filar um almoço lá de novo, porque eu acho que eu engordei 1,5 kg naquele almoço lá na sua casa. A cozinheira de mão cheia, sensacional. Franklin, excelente anfitrião. E foi uma oportunidade muito legal que a gente teve, né, lá de dar uma aula em Itaúna, já por 2 ou 3 vezes. Foram 3 vezes, na verdade. E é sempre muito bom, como o Eduardo falou, né, ter essa interação com os colegas, PUC, o FMG. Isso é muito importante porque a gente acaba crescendo cada vez mais com esses contatos, né? Por exemplo, na sua dissertação, Paula, aprendi bastante, principalmente a utilização do ultrassom. Eu nunca utilizei o ultrassom para a realização da vibração do MTA e eu achei muito interessante. São dicas clínicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente acha que a gente nunca vai parar de aprender, que a gente já sabe tudo, que a gente vai parar de aprender um dia, que a gente já sabe tudo, né? Mas nós nos enganamos. Todo dia a gente aprende um pouquinho e é de tijolinho em tijolinho que a gente vai tentar almejar grandes passos. Então, Paulo, eu queria primeiro te parabenizar. Excelente apresentação. Eu acho que você teve um esmero muito grande com os slides, né? Essas fotos foi você que tirou? Foram. A única questão minha é o do microscópio de varredura, que eu até coloquei a fonte, porque a que a gente tirou no dia da análise não ficou tão bacana quando eu coloquei como fundo de tela. Aí eu peguei no próprio site da marca do microscópio, mas as outras são minhas. Bacana, muito legal. Achei muito trabalhoso os seus slides, muito bem planejado, com muitos detalhes. Essas fotos achei sensacionais. Eu não sei se vocês têm na PUC uma matéria no mestrado que é só produção de material didático. Deve ter, né? Pelo NEP das fotos. E foi com câmera profissional que eu percebi. Então, com os espelhos, achei muito legal. Isso falta mesmo. Na formação de um mestre é muito importante, é muito bom para os alunos visualizar uma aula com uma apresentação tão bacana assim. Isso chama atenção, isso é bem interessante e chamou minha atenção aqui durante a sua apresentação. Que bom, feliz. Você falou muito bem, foi muito clara, tirou muitas dúvidas aqui na apresentação que eu tive aqui durante a leitura da sua dissertação. E agora aqui até algumas perguntas que eu iria te fazer, não vou precisar fazer mais porque você deixou isso claro. Então talvez algumas coisas a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de passar para o papel,
tentar também deixar o mais claro possível. Antes de começar, eu só tenho uma perguntinha aqui. Você vai fazer o doutorado ou não? Vou. Não sei quando ainda, mas eu tenho muita vontade de fazer, sim. Mas você pretende seguir essa linha ou você pretende mudar um pouquinho? Em relação à pesquisa que você está perguntando ou em relação... Eu gosto muito. O meu pai está até aqui presente, ele é professor da Unifenas de Varginha, a minha família toda de Varginha. Então, eu sempre, assim, cresci vendo ele dar aula, corrigindo prova, montando aula. E eu sempre gostei muito, sempre tive muito interesse. Então, assim, quando eu formei, eu sabia a área que eu queria já. E não abriu turma de especialização no meio do ano, que eu formei no meio do ano. E eu sabia que eu não queria parar de estudar. E aí, eu formei em julho e em agosto eu estava no mestrado. Nossa Senhora, isso é ótimo. Aí eu lembro o próprio Eduardo, que fez a entrevista comigo, e ele falou assim: Paula, você precisa conciliar a prática junto. Não adianta você ter só a parte teórica. Aí, 6 meses depois, eu comecei a especialização. Eu tive uma aula de biocerâmica com você na especialização da Sônia. Tem cerca de 2 meses, eu acho. Então, aí eu consegui conciliar os dois, consegui um trabalho que eu faça muito mais bem mais direcionado. E assim, eu tenho muita vontade de dar aula. Eu sei que hoje, para a gente estar vinculado a uma instituição boa, é preciso ter um doutorado, sim. Então, eu tenho vontade de continuar na área, sim. Bacana. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte: o seu trabalho é muito rico. Então, tem muitas coisas que você pode explorar ainda em relação ao seu trabalho. Então, você fez uma análise geral inicial, né, que é a visualização por microscopia de varredura, da adaptação desses cimentos, mas eu acho que existe muito mais coisa a ser explorada, ainda mais na PUC, onde você tem vários laboratórios, principalmente de física, de microbiologia. Então, existem várias situações interessantes que você pode utilizar usando esse mesmo modelo. Eu acho que esse foi um piloto muito legal. Vai dar uma publicação, né? O Eduardo me falou das suas limitações, principalmente em relação a tempo, por isso que o seu N talvez tenha sido tão reduzido. Isso. E uma outra pergunta que eu ia te fazer: quando você fez o cálculo amostral, qual era o seu N planejado por grupo? Então, o meu N planejado por grupo, na verdade, ele foi seguindo metodologias que a gente já tinha lido. A maioria utilizou 15 amostras. E acabou que assim, eu tenho já realizado os preparos dos 15 dentes por grupo experimental, inclusive o grupo controle positivo e o grupo controle negativo. Como a microscopia eletrônica de varredura da PUC, a funcionária ela está com contrato suspenso desde março, a gente conseguiu enviar as amostras por correio para a Universidade de Itaúna. Eu não pude entrar lá, mas eu fiz as análises toda virtual. Ele tirava uma foto, me mandava, eu marcava onde eu queria que ele desse o aumento, mandava para ele de volta, ele me mandava com o aumento. Então, assim, foi uma limitação bem grande que a gente teve, mas os espécimes, eles estão todos preparados comigo, com um N de 15 em cada grupo experimental. Que ótimo. Não, isso vai facilitar muito sua vida. Uma hora isso vai acabar. Uma hora o laboratório, a varredura vai voltar. Talvez você tenha aí, eu acho que com o N-2, o N2 é muito pequeno, talvez isso tenha gerado um grande viés, então eu nem me ative muito a essa diferença que você teve. Uhum. Porque quando a gente avalia ali o seu desvio padrão, ele está muito alto em relação aos gaps. Claro que isso é relevado, a gente sabe das limitações. Nossos alunos do mestrado que entraram agora, por exemplo, a gente não sabe quando que eles vão conseguir fazer experimentos. Então, tem uma aluna que entrou agora e, muito possivelmente, os trabalhos serão restritos a revisões sistemáticas, a outros tipos de trabalhos que não sejam laboratoriais, justamente por isso. Então, assim, é claro que eu não vou pegar aqui no seu pé, isso foi uma limitação, a gente sabe, são tempos diferentes, e eu acho que você se desdobrou
E só pelo fato de você ter entrado virtualmente com o pessoal de Itaúna da microscopia e ter conseguido esse resultado aqui, conseguir apresentar, tá lindo, tá ótimo. E a gente sabe também que o seu trabalho vai continuar e eu tenho certeza que ele vai gerar realmente uma publicação de excelente qualidade. Eu só vou te dar alguns toques aqui em relação à escrita, né, para facilitar a sua vida na hora de escrever o artigo. Porque em várias situações a gente tem percebido isso, principalmente na época de pandemia. O que está acontecendo? Você manda o artigo para publicar, o editor está lendo o título, passa o olho rápido no seu resumo, se ele não se interessa, ele já descarta. Ele não está lendo o artigo, ele está lendo o seu título, está lendo o seu resumo. Vários trabalhos nossos foram recusados justamente pela ideia inicial não ter sido tão clara assim. Então a gente tem que vender agora o nosso peixe direto no título e no abstract. Porque pode ser o trabalho mais lindo do mundo. Como as caixas das revistas estão lotadas, todo mundo ficou na pandemia escrevendo artigos e submetendo, as revistas estão por aqui de artigos. Então a gente está percebendo claramente que está mais difícil nessa pandemia publicar, porque todo mundo ficou em casa escrevendo. Então lá no seu resumo, eu tive uma duvidazinha em relação à sua conclusão. Você colocou lá, a análise estatística demonstrou não haver diferença significativa entre os 3 tipos de cimento quando condensados manualmente. Ótimo, essa informação ficou clara e precisa. Por outro lado, o MTA branco condensado com ultrassom exibiu menores valores de gaps ao ser comparado tanto com o MTA branco condensado manualmente quanto com a técnica ultrassônica no BioCRP. Sendo assim, foi possível concluir que a vibração resultou em melhor adaptação marginal apenas com o MTA branco e que os resultados da condensação manual foram semelhantes entre os 3 cimentos. Eu acho que essa conclusão ela ficou um pouquinho confusa. Então, quando eu peguei seu trabalho primeiro, eu fui direto no resumo, o título estava legal, mas eu fui direto no resumo e esse resultado me deixou um pouquinho confuso. Então, talvez você pudesse deixar um pouquinho mais claro, separado. Olha, quando usamos manualmente, houve um melhor resultado para X cimento. Quando utilizamos a técnica de utilização do ultrassom, tal cimento foi melhor. E quando comparamos a utilização ou não da técnica ultrassônica, a gente percebeu melhora ou não na adaptação dos cimentos. Não entra em detalhe em qual cimento foi na avaliação das 2 testes. Ele quer comparar, você comparou três coisas: os 3 cimentos e a técnica de condensação manual com ultrassônica. Além do que, entre os grupos, aí você coloca os cimentos avaliados nos grupos. Então, só deixar um pouquinho mais claro, deixar mais bem separado, para que você consiga deixar isso mais explícito para quem estiver lendo seu trabalho pela primeira vez. Tá bom? Mas isso lá na hora de escrever o seu artigo. Então tá lindo. Então no abstract eu só achei aqui engraçado que você colocou MTA branco no abstract. On the other hand, the MTA branco. Aí ele já tem o nome de White MTA, então você pode colocar White MTA. O White MTA lá embaixo passou. Exatamente. Mas isso é na hora da tradução, né? E a pessoa tem isso como nome, então, mas é tranquilo. Na página 40 da sua introdução, você colocou lá assim: durante a compactação manual do MTA na região apical, é esperado que alguns espaços vazios sejam encontrados entre as paredes radiculares e o material. Você está supondo que vai dar errado. Então, assim, você está supondo que o seu tratamento não vai dar certo. Você entendeu a lógica da coisa? Então, assim, não é esperado. O ideal é que não haja gap. Mas a técnica é passível de erro e pode acontecer que haja um gap. Então, assim, ficou parecendo que se você for usar o material, espera-se que dê errado. Não espera-se isso. Você quer que não
não tenha gap. Então, só mudar um pouquinho talvez aqui, colocar aqui, não, durante a compactação, não é desejável que alguns espaços vazios sejam encontrados, algo desse tipo. Outra coisa que me chamou a atenção, você usou, né, o MTA branco, o HP e o BioCRP. A pesquisa começou quando mesmo? Ela começou, foi outubro do ano passado, que eu comecei a fazer a instrumentação dos dentes, eu comecei já a deixar essa parte preparada. Outubro de 2019. Eu recebi instrumentos antes dele entrar no mercado. Porque o que acontece? Eu acho que já a gente não pode mais falar, talvez, que o BioCRP seja recém-lançado. Eu acho que ele já está no mercado já há algum bom tempo, já tem trabalhos, né, na literatura com o BioCRP. Não sei, só uma dúvida aqui que eu tenho, porque assim, eu acho que eu mesmo estou trabalhando com o BioCRP há quase 2 anos. Então, eu não sei se a gente pode falar. Eu realmente não me atentei a essa questão dele não ter sido lançado no mercado ainda. Mas a gente, por exemplo, já tem o BioCRP Ion. Já tem uma outra geração além do BioCRP. Então, não sei se o recém-lançado cabe nesse caso. E uma outra coisa que eu ia te perguntar também em relação a isso. Porque a gente sabe que o MTA ele vem mudando de formulação ao longo dos anos. O MTA antigo, os primeiros da Angelus, eles eram feitos a partir do Portland. Hoje eles são completamente sintetizados na própria Angelus, com partículas bem menores. Então, quando a gente fala que o MTA tem o óxido de bismuto como radiopacificador, eu acho que a própria Angelus, de um tempo para cá, tirou o próprio óxido de bismuto do MTA, e assim como o Repair HP, hoje ele tem o tungstato de cálcio como radiopacificador. Então, só checa depois se na sua amostra já é o MTA com tungstato de cálcio ou se é o MTA antigo que ainda tem o bismuto na composição. Nesse parágrafo, eu sei que hoje em dia o MTA branco, eu acho que ele já tem cerca de 12 micrômetros, ao invés do tanto que era a partícula dele, e que hoje é tungstato de cálcio. Mas na bula do cimento que eu usei, eu verifiquei ainda é óxido de bismuto. Então ótimo. Perfeito, é isso aí. Aqui você colocou que após preparadas, as amostras foram fixadas em um torno de bancada, né, com uma espuma pré-umedecida. Eu vi lá nas fotos que você usou aquele torninho, né? Até um ex-aluno nosso, da Newton Paiva, que desenvolveu aquele torno bem legal. Ele fez com uma abraçadeira de janela, simulando assim as características dos tecidos periapicais e fornecendo uma ligeira resistência à extrusão do material durante sua compactação. Na sua apresentação, você falou que você deixou as amostras pós-condensação num ambiente com 100% de umidade e temperatura 37 graus. Mas você não colocou ali nenhuma foto, nem exemplificou. Qual meio que você utilizou para colocar em 100% de umidade e 37 graus? Foi estufa? Foi um ambiente com... E dentro de um copo com água destilada. Ótimo. Então a amostra ficou imersa dentro do copo? Ou ela ficou dentro da água? Na água destilada. E o tempo que você deixou foi 7 dias? 7 dias, levando em conta vários outros trabalhos que eu li que deixaram 7 dias para ter essa garantia da presa do cimento. Porque aquela presa inicial, quando eu coloquei a ponta embebida em soro fisiológico, realmente é uma presa inicial, né? Aí eu deixei 7 dias para realmente ter certeza que tomou presa. Agora eu tenho uma pergunta aqui que é minha, uma dúvida minha. Eu tenho uma curiosidade. Quando você avaliou o BioCRP após os 7 dias, ele realmente tinha tomado presa?
Eu lembro disso, que eu lembro da aula. Uma dúvida que eu tinha muito grande é porque, assim, na bula é 120 minutos. Mas eu lembro que eu te perguntei isso, porque várias pessoas já tinham falado, ele não toma presa de 120 minutos. Só que eu não achei na literatura isso, para poder argumentar. Então eu já ouvi... Porque não existe. Exatamente, eu já ouvi de dentistas falando que demora mais, mas na literatura eu não encontrei nada para conseguir colocar. Mas eu verifiquei, para ter certeza que até não ia ter esse deslocamento quando ele fosse metalizado. E tá. Ótimo. Tem um trabalho, seria um trabalho interessante, um trabalho que avaliasse qual é o real tempo de presa desse cimento. Porque é um material excelente, mas, por exemplo, nós já tivemos falhas em tratamentos por causa da lixiviação, por causa da remoção do material de um retropreparo por causa da sua solubilidade. Então, talvez já que você está nessa área, talvez seja interessante fazer uma avaliação, né, de real tempo de presa e de solubilidade desse material. Talvez aí uma dica para o seu doutorado. Eu tive até um caso de uma reparação de perfuração na especialização que eu utilizei o BioCRP. E a gente fez a descontaminação antes, deixou com hidróxido de cálcio, a gente sabe, né, que o pH interfere na presa do cimento. Então a gente fez toda a descontaminação antes, deixou um mês com hidróxido de cálcio, fez o selamento com o BioCRP. No outro mês, na hora que eu abri, o BioCRP saiu inteiro. Pois é. Então, esses relatos estão muito frequentes, né? Então, isso, mais uma vez, nos faz ter aquela velha reflexão. Eu acho que você não deve ser nem o primeiro nem o último a fazer nada. Eu acho que você deve primeiro avaliar o material, realmente ter certeza que ele é bom. Eu acho que tem um futuro muito promissor, mas realmente ele ainda é um material que está em fase de análise, né? E o que você achou lá, clinicamente, utilizando o MTA, o HP e o RIPER, em termos de manuseabilidade? O que você achou do HP? O que eu mais gostei de trabalhar foi com o HP. Muito mais que o BioCRP, para te falar a verdade. O MTA branco é bem mais difícil para você conseguir a consistência ideal, mas o pós-amálgama cirúrgico serviu muito bem para conseguir compactar ele. Só que o BioCRP, eu acho que, eu não sei se foi uma dificuldade minha ou se vocês também têm isso. Quando você coloca o BioCRP no lugar, condensa e volta o condensador, metade do material ficou no condensador. Então eu gostei muito mais de trabalhar com o RIPER HP. Quando a gente faz a consistência mesmo, você consegue uma consistência boa para inserir ele e para condensar ele. Então, assim, eu particularmente preferi o MTA RIPER HP do que o BioC e do que o MTA branco. Eu acho interessante isso, porque foi um material, ele vem pronto para uso, né? Então a gente, às vezes, eu estava conversando isso com um colega meu, às vezes a gente quer simplificar demais a endodontia, simplificar demais os passos. Hoje você tem lima única, você tem tratamento de seção única, você tem único. Então a gente quer simplificar demais. Isso que aconteceu está acontecendo até com os próprios biocerâmicos. Você tem os ready to use, os pure e os fluidos, né, para obturar. Você não manipula. Só que esses materiais precisam da umidade para tomar presa. Então, quando você tem ali o líquido do HP, por exemplo, do MTA, você tem aquela formação de cristalização ocorrendo naquele momento. Você tem hidratação, você tem formação de hidróxido de cálcio momentânea e aí começa a cristalização. Já nesses ready to use, você precisa de propileno glicol, você precisa de outros materiais que vão, primeiro, retardar a presa desse material para que ele não tome presa ali no ambiente, e ele vai ter que absorver essa umidade lá do meio para conseguir tomar a sua presa. E essa adição de novos materiais pode acabar, ao invés de facilitar, dificultar um pouco, né, a manuseabilidade. Eu, particularmente, tenho dificuldade em trabalhar com BioCRP. Na hora que você coloca ele numa retroobturação, por exemplo, ele, como você falou, ele gruda no seu material. E realmente você não tem... No pós-operatório, na hora da sutura, você tem um material que ainda está amolecido. Então, essas questões realmente ainda nos deixam com um pouco de pé atrás
em relação a esses materiais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na sua página 46, você colocou lá: comparando as técnicas de condensação, verificou-se pelo teste T que houve diferença estatisticamente significante no grupo MTA branco. A condensação ultrassônica proporcionou menores valores de gaps quando o MTA branco foi usado. Na comparação dentro do MTR-HP não foi verificada diferença estatística significante, e na comparação dentro do BioCRPR também não foi encontrada diferença estatisticamente significante. O que eu estou querendo te dizer aqui? Você meio que repetiu frases. Eu acho que você poderia colocar: na comparação dentro do MTR-HP e do BioCRPR, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes. Então, só para facilitar sua escrita, facilitar sua leitura, para na hora de transformar isso no artigo, ficar mais fácil para você. Paulo, quando você for fazer lá seu End 15, você espera ter resultados diferentes destes ou resultados semelhantes? Marley, eu acho, assim, pelo tudo que eu li, pelo que eu vi, que eu trabalhei com material, eu acho realmente que se eu for utilizar o MTA branco com óxido de bismuto, né, aquela que a partícula ainda é muito maior, de fato a vibração ultrassônica nele já está bem consolidado que ele organiza essas partículas sim. Tanto que tem alguns estudos que eles compararam o ProRoot da Dentsply. E no ProRoot, por ele ser mais homogêneo, não deu diferença significativa na condensação manual e na ultrassônica. Então, pelo fato das partículas serem menos homogêneas, no MTA branco, na condensação ultrassônica, eu acho que eu acharia o mesmo resultado, sim. Já nos outros dois cimentos, foi muito similar, assim, o manual para o ultrassom. E pode ser, eu, assim, tenho em vista do que eu vi, que é justamente pelas partículas serem menores e mais homogêneas. Então, eu espero que eu não vou encontrar um resultado tão diferente, assim. Eu acho que, realmente, o desvio padrão deverá ser menor, porque o número de amostras vai ser maior, né? Mas eu acho que os resultados não vão fugir tanto disso, pela característica do cimento mesmo. Bacana. Como essas partículas são menores, a própria condensação manual é capaz de acomodar esse material melhor. Seria muito interessante, mas muito interessante mesmo, se a gente pudesse fazer uma análise pós-operatória imediata de volume com esse tempo de 7 dias pós-umidade, para você ver justamente essa questão da cristalização do material, da formação da sua ação de bioatividade e do microimbricamento do material com o tecido dentinário. Infelizmente não dá para fazer isso, a gente sabe que seria caríssimo, né? Você fazer ele na hora, depois comparar com pós-operatório, mas seria muito interessante fazer essa análise volumétrica para a gente realmente ver a ação desses materiais, dos diferentes partículas, em relação ali ao seu tecido dentinário. Só uma outra dúvida que eu coloquei, que pode ser falha minha, mas depois eu vou até checar lá, não está aberto aqui na página, mas na metodologia você fala que a ponta de ultrassom está paralela ao condensador. Depois que eu peguei tudo que eu falei, não acredito que eu coloquei paralela. E aí eu vi a foto, não está paralela. Mas aí na apresentação você falou que você colocou ela perpendicular. Bom, Paulo, eu acho que é isso. O seu trabalho ficou bem legal. A gente sabe das limitações que você teve, né? Mas você fez além do piloto, você fez todos os testes, não por uma questão sua, mas por uma limitação. Isso ficou impossibilitado. Mas eu acho que assim que você tiver todos esses N's já prontos, eu acho realmente que seu trabalho tem um poder de publicação muito grande. Então, essas são as minhas considerações. Queria te dar os parabéns para os familiares, né? Devem estar aí do seu lado. Eles estão lá em Varginha, Varley. Como é que é? Eles estão lá na minha cidade, lá em Varginha. Eu estou aqui em BH.
Seu pai é professor de odonto lá ou de outra área? De odonto. Ah, que legal. Então, deve ser uma satisfação dupla ainda, né? É endodontista também, não? Não, ele é bucomaxilo. Aí eu falo pra ele que ele já me ensinou cirurgia, anestese, farmaco, mas que ainda ele aprende comigo. Pois é, a cirurgia endodôntica eu sei que vai ensinar pra ele, né? É. Então, parabéns pros seus pais, parabéns pra sua família, pros seus amigos, pra você, pros seus orientadores, o Eduardo Nunes, não sei se o Frank co-orientou. Um trabalho muito bem feito, muito bem descrito. Gostei muito da sua metodologia, das fotos, ficou muito claro. A sua fala também é muito clara. E eu tenho certeza que você vai dar sequência aí na sua carreira acadêmica, fazer o doutorado. E em breve nós nos trombaremos aí como colegas em alguma instituição. Se Deus quiser. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Então eu queria passar agora a palavra, né, pro Frank e pro Eduardo Nunes para dar sequência nas arguições, tá bom? Muito bem, Marli. Muito obrigado pelas suas considerações. Sempre a gente aprende com você também, né? Deu ótimas ideias, bons questionamentos, mostrando a sua eficácia e conhecimento no tema, né? E isso aí que eu tinha já até posicionado para a Paula, vai sempre agregar, nos ajudar a crescer, a desenvolver e fazer esse trabalho ficar mais bem estruturado. Depois eu tenho algumas considerações no final, que eu vou pontuar depois que o professor Frank fizer as suas considerações. Mas muito obrigado de coração pela sua disponibilidade e gentileza com a gente. Tá bom? Obrigado. Passa aí a palavra ao professor Frank para fazer as suas considerações, né? O Frank agora está dentro da PUC, ó, para matar saudade, essa foto bonita dos nossos prédios, né? E, Frank, novamente, muito obrigado pela parceria. O professor Varley, o Frank não é o co-orientador oficial, mas é como se fosse. É como se fosse. A gente tem uma participação ativa, troca ideia o tempo inteiro, nos ajudou. Essa parte experimental só pode ter sido executada pela ação dele, não na universidade, mas ele vai ter que funcionar onde foi feito, né? Então, muito obrigado, Frank, pela amizade e parceria. Fique à vontade. Perfeito. Bem, gente, eu também gostaria de falar um bom dia para todos, né? Agradecer a presença de todos, uma presença marcante, né? Pelo fato de ser virtual, e é muito legal isso, né? Porque se a gente analisar, quer dizer, os pais lá em Varginha podendo acompanhar, quer dizer, eu acho que todas essas mudanças de dia a dia, né, que aconteceram, né, elas vieram realmente para impactar coisas novas para a gente, coisas que eu acho que agregam, né, que facilitam às vezes, né, o nosso dia a dia, né, imaginar que dentro do contexto o Varley pode estar, o professor Varley, por exemplo, pode estar aqui hoje participando, né, e hoje ele não pegou, por exemplo, eu sei que em Belo Horizonte hoje está um trânsito caótico. Meu filho, no início da defesa, ele falou: pai, eu pedi para comprar um negócio, falei: pai, eu acho que eu vou embora, porque o trânsito aqui está terrível. Então ainda tem essas coisas, né, que a gente considera que é extremamente interessante, tá? Mas é claro que, inicialmente, antes de eu falar de você, Paulo, eu queria, né, mais uma vez agradecer a parceria do professor Eduardo, tá? E realmente trabalhar em ensino, talvez a coisa mais gratificante para mim, né, é a possibilidade, né, o que me permitiu de fazer novas amizades, né, de ter interação com grandes pessoas, não só no cunho científico, mas também, às vezes, no cunho familiar, no cunho de amizade, no cunho pessoal, que a gente poderia dizer assim, que eu acho que é muito importante, né, muito interessante. Acho que essa dissertação sua, Paulo, recentemente eu tive a oportunidade de participar de um ato muito interessante, que foi o ato comemorativo dos 30 anos da pós-graduação da Unesp, lá em Araraquara, onde eu me formei, né, onde eu me qualifiquei, digamos assim, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado. E foi interessante porque no dia da apresentação, eu que fui da terceira turma, a pós-graduação ela se iniciou em 90, e os egressos dessa pós-graduação, tanto mestres e doutores, o número atual hoje é por volta de 350, né, pessoas, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei muito honrado, né, de entre os 12 escolhidos para falar alguma coisa, eu tive a oportunidade de representar, né, o pessoal do período da minha turma que iniciou lá em 94.
E foi um dado interessante, porque se a gente analisar, possivelmente o professor Eduardo vai ter o número correto aqui, mas eu tenho o sentimento que a sua dissertação ela é acima, só no programa nosso de clínicas odontológicas, ela é acima do número 450 de apresentação nesses 18 anos que a gente completou agora, tá? Eu acho que é algo assim significativo, sabe? Que eu me orgulho de ter tido a oportunidade de iniciar, né? De começar junto com esse programa que agora está fazendo a sua maioridade e, evidentemente, com aprendizado contínuo, né? O professor Varley falou anteriormente que a vida realmente é um eterno aprendizado. Enquanto a gente estiver nesse meio, tá? É um aprendizado. E eu não sei se você percebeu que ele comentou, olha, eu estou ali, não deixa o professor Luiz parar, sabe? Por que não deixa? Porque é uma pessoa que tem uma experiência, que tem uma vivência, que tem um pensamento muito acima, quer dizer, que enxerga longe. E quando às vezes a gente vê essas coisas que estão mudando, e tem uma pessoa que às vezes tem um contraditório com a gente, que questiona, que pensa, que discute, a gente vai crescendo. É um processo, né, a meu ver, que a gente vai, né, crescendo continuamente, tá? Então, claro, Eduardo, que eu queria agradecer, falar do professor Varley também, que a satisfação, esse ano acho que foi a segunda nossa virtual agora, né, que eu tive a oportunidade de ir lá na UFMG, tá? Então, sem dúvida, eu acho, olha como foi limpo ouvir as considerações dele, como foi tranquilo, como foi, né, fácil de ver, quer dizer, porque esse processo é muito claro, né? O processo virtual hoje está muito avançado, a meu ver, tá? Então, evidentemente que eu acho que tem muita coisa boa em relação a isso. E quando eu falo do professor Varley, Paulo, eu acho muito importante, que eu gosto sempre de falar com os egressos, que a melhor coisa que a gente tem em ensino chama-se lápis. E eu gostaria depois que você pegasse o lápis do professor Varley e acompanhasse o desenvolvimento, o segmento da carreira dele, como ele planejou, sabe, como ele se situou. E aí cabe uma coisa importante que eu acho. Ele fez, não, eu vou fazer porque eu vou crescer profissionalmente. Não, eu acho que eu já conversei com ele várias vezes, não, ele fez porque ele gostava. O que vai acontecer, né, eu fazendo a coisa com gosto, eu fazendo a coisa com coração, evidentemente que as oportunidades vão aparecer, mas não é matemático. Então, assim, ele soube construir, você vai ver que dentro desse processo apareceu uma oportunidade, depois foi aparecendo outra, e do jeito que ele construiu a carreira, ele pôde, inclusive, escolher. Ele pôde, inclusive, fazer opção. Então, isso é muito bacana, então vale a pena você acompanhar, sabe? E eu fico muito feliz, Ali, que eu tive a oportunidade, né, de ver, eu acho que desde lá da época do mestrado, que foi a primeira vez que eu conheci o professor Varley. Só um adendo aqui, o Franklin foi da minha banca de mestrado. Olha para você ver. Quando eu te conheci. Exatamente, ó. E olha para você ver, e foi muito bacana isso, né? Porque você vê todo um processo de construção. E eu gostaria de falar que eu acho que eu tenho assim, um olho clínico, porque naquele momento eu falei com o professor Antônio Paulino, puxa, mas como você conseguiu selecionar um estudante desse nível? Como você conseguiu? Vai dar muito fruto, não tem erro, como a gente fala aqui, não é o feijão sem bicho, né? Eu lembro que eu comentei com o professor Antônio Paulino, e realmente a gente fica muito feliz, né, de ver, de poder acompanhar, né, todo esse processo, tá? Inclusive até com considerações que você fez aqui que nos faz refletir. E eu falo muito, eu gosto sempre de falar, já falei com a Paulo, que de uma maneira geral, sabe, eu falo muito, você vai sair da PUC, dessa foto aqui que vocês estão vendo aqui, tem vários caminhos, e nós, eu acho que eu consegui, né, viver em determinados momentos que se tinha uma discussão muito grande, um para lá eu só faço assim, o outro só faz assim, só o meu que dá certo. E à medida que a gente vai amadurecendo, eu acho que eu tive uma instrução muito boa, professor Eduardo, professor Varley, que foi o professor Vani, porque ele sempre falava, olha, ouça os dois casos, fulano é uma filosofia teoricamente antagônica que você faz, mas conheça o que ele faz, porque lá também tem pontos positivos. Foi assim que eu aprendi, sabe, no meu desenvolvimento. Eu acho que isso é extremamente importante, tá? E aí, Paula, né, dentro dessa sequência, é claro que eu tenho que falar um pouquinho de você. Então, se a gente analisar, que eu acho que é uma característica nossa, o professor Eduardo sempre fala, quando o estudante chega, nós não vamos descobrir a pólvora, não temos que fazer isso.
Nós vamos fazer o processo, a dissertação é mais uma etapa da formação do mestre. Quer dizer, você fez uma série de coisas extremamente importantes, então não é só pontual especificamente o trabalho, né, o paper especificamente que você está fazendo, é um contexto, na verdade, que a gente poderia falar dessa maneira, tá? E, evidentemente, que eu vi, né, quando você chegou, tive a oportunidade, né, de ver as suas primeiras apresentações, tá? E aqui cabe um adendo, tá? Todo nesse processo que, quando a gente tem essa diversidade, esse momento difícil como a gente está vendo, eu vejo muita gente pontuando só as coisas negativas, e eu, pelo contrário, eu gosto de pontuar as coisas positivas. E dentro das coisas positivas, que eu acho que a gente está percebendo, dentro desse contexto, eu já comentei, puxa vida, olha como foi, né, a característica da sua apresentação, como teve essa oportunidade, como a gente teve essa oportunidade, quer dizer, são coisas diferentes. Olha, uma coisa diferente que eu acho que o professor Eduardo, a gente pode refletir, pode pensar, você lembra de alguma apresentação, dissertação que a gente gravou, que ela está gravada? Quer dizer, eu não me lembro, né, que a gente fez até hoje, todos nesses egressos que passaram por lá, eu não lembro de ter uma reunião gravada. Quer dizer, olha que coisa bacana, você vai poder lá na frente, tá? Lá na frente tem uma galera, gente, quando eu fiz o meu mestrado, você tem lá a apresentação, né, a categoria que foi a sua apresentação no mestrado está gravado. É um negócio excepcional, excepcional. Então, sobre esse aspecto, eu fico empolgado com uma coisa dessa. Fico extremamente empolgado. Quer dizer, a gente teve um momento difícil, e eu acho que ao longo do tempo nós estamos também tornando melhores, aprendendo coisas diferentes, né, fazendo coisas efetivamente diferentes. Eu acho que de março para cá eu sou um outro profissional, sabe? Eu acho que eu sou um outro profissional, eu acho que o professor Eduardo que está lá junto com a gente é um outro profissional, porque a gente está fazendo coisa diferente e num curto espaço de tempo. Espaço de tempo, eu acho isso extremamente importante. Então, a sua característica, Paulo, que eu pude, na verdade, né, acompanhar, né, você chegando, né, como você falou, inexperiente, né, vendo as primeiras aulas. Tá? Então, quando eu olho o material rico dessa maneira que você apresentou, né, todo burilado, né, e com uma qualidade da apresentação, como a sua postura, como foi, quer dizer, isso é claro que nos deixa envaidecido, quer dizer, puxa, a gente foi dentro do quebra-cabeça tem uma pecinha ali que a gente contribuiu com alguma coisa, eu acho isso muito legal. E aí, dentro desse contexto, né, eu vi que não foi só esse processo que você fez, tá? E quais outras coisas que a gente percebeu, né, ao longo do tempo que você pôde trabalhar, tá? Então, quer dizer, aí eu vou te reportar, né, nas aulas gravadas que a gente conseguiu fazer, coisas em movimento que se conseguiu fazer, que você aprendeu a fazer, com um grupo excepcional. Tem até, eu acho que a Camila está aqui presente, por exemplo, em nome dela eu cumprimento todos os outros colegas, tá? Então, isso é algo, assim, fantástico também, né, que você pôde caminhar, pôde desenvolver, tá? Que eu acho que é extremamente importante, a parte de filme, a parte, por que não dizer, né, de vivenciar eventos científicos, né? Eu acho que lá foi muito importante você estar conosco no evento científico, né? Ver, né? Eu acho que o respeito que a gente percebe que outros colegas extremamente renomados, eu poderia citar aqui, por exemplo, o professor Carlos Estrela, que ele viu eu, o professor Eduardo, lá e imediatamente parou, sentou com a gente no canto, eu quero te mostrar o que eu estou fazendo, com todo o carinho com a gente. Quer dizer, isso também é muito importante, né, querendo comentar com você que o seu perfil é um perfil, e aí eu gosto de falar, não são para todas as pessoas que eu falo isso, sabe? Me chama a atenção que nos momentos de dificuldade, você está sempre sorrindo. Então, às vezes, no momento de dificuldade, a gente está ali, às vezes, né, pontuando algumas coisas construtivamente, que a gente sempre bateu a tecla, mas momentos, às vezes, de certa pressão, que tinha às vezes uma dúvida, um questionamento, será que a coisa vai caminhar? Mas sempre a gente conseguia perceber um sorriso. Então, isso é muito importante, tá? Então, e evidentemente que isso é claro que é traço do ninho familiar que você tem, que ele vem daí, isso é muito bacana, tá? E agora que eu não sabia, quer dizer, além de tudo, ele está no meio, né, acadêmico, né? Então, isso é muito bacana, quer dizer, sem dúvida alguma, eu tenho o sentimento que se você continuar desenvolvendo, trabalhando com essa energia, tá? Se dedicando como você se dedicou de corpo e alma, é claro que oportunidades aparecerão,
coisas interessantes aparecerão na sua carreira e, evidentemente, é o que eu te desejo, tá? É o que eu te desejo, tá? Beleza. E aí, dentro da sequência, eu vou pontuar algumas coisas também. É claro que, dentro dessas coisas que eu vou pontuar, depois eu passo para você, né? Vou mandar algumas anotações para você, que eu acho que dentro desse contexto, acho que vai valer a pena a gente, né, continuar construindo. Como foi comentado pelo professor Varley, é claro que as coisas, né, tendem a voltar a um processo de normalidade. Se eventualmente hoje a gente não pode agendar, né, marcar especificamente a data, mas aparentemente eu acho que eu estou vendo, eu moro numa cidade pequena, mas eu tenho vendo que as coisas estou percebendo que as coisas estão melhorando, quer dizer, que o processo de movimentação está aumentando e, paralelamente a esse processo, a gente não está percebendo, e eu tenho muitos amigos aqui que trabalham no hospital aqui, que é um hospital regional aqui, e que a coisa continua mais ou menos controlada, quer dizer, então isso é uma coisa positiva e a gente espera que isso passe o mais rapidamente possível, tá? Perfeito. Dentro desse contexto, Paulo, eu vou te fazer uma sugestão, depois eu queria mudar o título um pouquinho, tá? Aí eu vou te passar uma sugestão de mudança do título, porque eu concordo com o professor Varley em função dessa dificuldade, mas aí também foi uma coisa boa que ele falou, puxa vida, porque há muito tempo que eu não estava assim, com as coisas de produção científica tão, digamos que assim, colocadas mais ou menos acertadas, quer dizer, não tem coisa muito pendente, quer dizer, na medida do possível, a gente tentou, né, aproveitando, entre aspas, e não sei também se a gente teve tanto tempo ocioso assim, porque no processo também de aprendizagem, do domínio de coisa virtual, e você ter uma ideia, há pouco suspendeu as atividades no dia 16, no domingo, 16 de março, dia 15 de março, e no dia 23 de março, na segunda, a gente já estava trabalhando com aula virtual. Quer dizer, então foi um processo muito rápido, foi uma loucura, tá? Mas é isso aí. Então eu vou passando aqui especificamente, Paulo, vamos ver se eu posso contribuir com algumas coisas com você. Eu concordo com o professor Varley, eu acho que dentro desse contexto, quando você mostra a apresentação, tem muita coisa às vezes que a gente achou uma coisinha aqui e que na verdade foi literalmente uma questão às vezes de transformar o que você queria dizer para papel, que é um processo difícil. Tem hora que é um processo que a gente sente um pouco de dificuldade, ele pontuou algumas coisas aqui, eu também anotei, que depois é claro que eu vou passar para você, tá? Então vamos lá, deixa eu ir passando aqui, porque habitualmente eu anoto numa folha separada e vou lendo, mas eu dessa vez aqui eu vou passando folha por folha, tá? No seu resumo, é claro que o resumo, Paulo, o resumo, a gente tem às vezes limitação até de espaço, mas eu acho que mais limitação de espaço que a gente tem é no resumo do paper. Talvez especificamente dentro do resumo do trabalho, na essência do trabalho, talvez a gente não tenha tanta limitação quanto do resumo do artigo lá final, tá? Então, acho que cabe aqui, né, antes de você falar do objetivo do trabalho no seu resumo, eu acho que caberia falar um pouquinho das limitações do MTA, quer dizer, as limitações que se tinham, eu acho que eles mudaram, melhor dizendo, exatamente por causa das limitações, especificamente sobre, né, alteração de cor, de coroa, que era uma condição difícil, e principalmente da questão da sua aplicabilidade. E, efetivamente, é claro que dentro desse contexto também, o fato de ser pronto para uso, embora no que tange o que o professor Varley comentou, essa reflexão é muito importante, ela faz a gente refletir muito, sem dúvida alguma, porque, efetivamente, teoricamente, tem que se ter uma condição dele tomar presa, mas como ele vem pré-manipulado também, quer dizer, eu imagino a dificuldade que é para o fabricante chegar no meio termo, porque vocês já trabalharam, tenho certeza, com o cotozol, o dia que o cotozol começa a ficar endurecido, que você não consegue trabalhar com ele mais. Quer dizer, então, dentro desse contexto, eu acho que é também um desafio para o fabricante, né, em função de que ele vem com uma coisa que já vem pré-manipulada, que já vem pronta para uso, mas que ao mesmo tempo ele precisa que tome presa depois e que tenha essas limitações da incorporação do líquido, como foi tão bem falado aí pelo professor Varley. Mas eu acho que cabe, tá? Eu acho também que dá para se explorar também na introdução do seu trabalho, né? Ao invés de falar que o material é novo, como o professor Varley falar,
talvez até abordar, né, como se fossem materiais de primeira, segunda e terceira geração, que na apresentação você falou. Se a gente analisar na apresentação, foi muito bem falado, diga-se de passagem, tá? Na parte de determinação da análise, olha, é aquilo que eu comentei com vocês, que está no resumo também, está ao longo do texto também, utilizando os aumentos de 1000 vezes, selecionou-se 4 pontos. E, na verdade, não é. Quer dizer, tanto que na fotografia está mostrando o trabalho. Você, na verdade, utilizou o aumento de 60 vezes para pré-determinar os pontos para depois fazer, né? Então, isso aí tem que ficar bem caracterizado, tá? Porque, né, você não consegue aumentar em 1000 vezes e escolher 4 pontos que não pega. Ele vai pegar pontos específicos, né? Então, isso... Mas, assim, eu sei que você sabe disso. Tá? Tanto que na apresentação foi claro, você comentou isso. Mas é coisa que... efetivamente, tem hora que a gente vai colocar no papel, essa dificuldade, ela acontece mesmo, sabe? É um processo, tá? E eu acho que, eu não sei se a se confirmar esses resultados, né, quer dizer, lá na frente, e aí a gente conversa também especificamente, porque, na verdade, esses 4 pontos é uma opção, nós trabalhamos lá na Ana Araújo, lá atrás, com 12 pontos, né, os pontos dos ponteiros do relógio, digamos assim, mas eu acho que, a se confirmar, tem a possibilidade também de uma análise para tentar ver o gap em toda a sua extensão, que dá para a gente pensar, né, em fazer isso, né, quer dizer, em fazer uma leitura total também para avaliar, é um processo, mas eu acho que, a se confirmar esse resultado, tem uma coisa que é importante, que aí é a questão clínica que foi falada aqui, é que o procedimento do ultrassom, na verdade, ele não é importante para esses materiais, né, da segunda e da terceira geração. Porque, veja bem, isso às vezes fica implícito para o clínico, ele fala, puxa, usar ultrassom aqui, sabe, potência 1, 5 segundos, 10 segundos é ótimo, legal, porque assim, ele já viu, você vai palestrar, você comenta tudo, mas às vezes é aquele processo, ele é ótimo para o MTA branco, dentro daquele processo que você abordou também, tá? Mas pode não ser ótimo para esses da nova geração. E efetivamente, talvez, de repente até tenha sido um achado, mas a se confirmar é algo que tem que ser trabalhado, porque é importante. É importante para quando o professor Varley, né, chega lá no curso que ele foi palestrar, que ele venha palestrar, aqui está a UNA, que ele venha palestrar lá na especialização da PUC, efetivamente é extremamente importante que é uma informação dessa. Olha, gente, se você vai utilizar, por exemplo, o MTHP, eu não recomendo fazer o emprego do ultrassom porque não se justifica, tá? Não se justifica. Então, assim, isso é um processo extremamente importante. Então, possa ser que, eventualmente, isso aqui acabe sendo algo interessante para ser formalizado na literatura, que às vezes você não encontra isso ainda. Quer dizer, você encontra que é bom, mas o processo mudou e às vezes isso pode ser importante também, né? Eu acho que tudo, como se diz, que você agrega, eu acho que é importante, tá? Como conhecimento para a gente. Perfeito, vamos passar lá. É claro que sobre esse aspecto foi muito bom você passar à vontade, né, de futuro, de pensar em doutorado. Eu acho assim que é um processo de construção, tá? É um processo de construção que você vai pensar. Eu anotei uma coisa aqui, Paula, que eu tenho que te falar, sabe? É claro que ao longo desse processo, com todas as coisas que eu achei legal, eu acho que uma coisa que tem que ser importante para você agora, que você tem que se preocupar no processo de construção da sua carreira, sabe, é a importância da publicação. E a importância da publicação não é só a importância da publicação do seu trabalho. Você está lá, né, no processo de especialização, você vai fazer um trabalho de curso da especialização, então dentro desse contexto lá, de repente, te permite mais uma produção. Claro que lá, com colegas, né, trabalhando em comum, claro que a gente vai fazer caso excepcional, um caso clínico que, de repente, que é acima da curva, que é fora da média, você pode trabalhar dentro desse processo. Quer dizer, tem coisas que você lentamente vai agregando que eu acho que vão ser importantes, porque fala muito, eu acho que o doutorado vai ser importante para mim. Mas eu gosto muito de comentar, o doutorado é importante desde que seja um doutor com produção, porque um doutor sem produção, às vezes, até depõe contra. Até no processo seletivo eu já vi muito mestre suplantar doutores em concursos, em processos seletivos, melhor dizendo, já vi, porque a hora que você interpreta, olha, mas e aí? Né? Quer dizer, a pessoa foi além da pesquisa e não tem fruto disso, então é um processo, quer dizer, então vale a pena
essas oportunidades que você vai tendo ao longo do tempo, quer dizer, e uma característica que eu acho que o professor Eduardo vai falar, você não tem preguiça, tá? Que é talvez uma das maiores virtudes das pessoas, né? Quer dizer, você foca, tem o objetivo de fazer e você vai, né? Você não tem preguiça, você tem energia para aquilo, então isso é importante, né? Então acho que vale a pena a gente aproveitar, tá? Vamos lá, aí eu vou passando, beleza? Eu pontuei algumas coisas, se quiser interromper, vocês sintam-se à vontade, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Isso é informação. Essa na página 20, Paula, tem uma referência que você citou da Ângelus, tá? Que a Ângelus está falando que, né, que a partícula menor dele garante uma maior penetração em túbulo dentinário. Depois eu queria que você averiguasse, né, essa informação, porque é uma informação que gera um pouco de dúvida. Será que não estaria falando disso de um cimento endodôntico? Ou se é isso mesmo? Mas assim, eu sei que é uma informação do fabricante, você até citou. Mas eu acho que é algo que a gente tem que ver se tem alguma coisa na literatura, né? Confirmando isso aqui, possivelmente talvez não tenha, não sei, mas que eu acho que é importante. É uma coisa que, como um revisor de periódico, eu tenho certeza que vai te perguntar. Tenho certeza que vai te perguntar. Né? Beleza, vamos lá. Saiam aqueles folders dele, né? Sim. Parte quanto nesse folder ele tinha uma foto. Exatamente, tinha o desenho do cimento penetrando mais nos túbulos dentinários e eles, assim, dando ênfase bastante nisso. Eu realmente não encontrei na literatura falando especificamente disso, mas realmente foi o que o fabricante disse. Perfeito. Mas se fosse no paper, então eu não colocaria. Tá? Porque com certeza... Entendi. Eles vão pegar. Vamos lá. Acho que a metodologia realmente é bem fechadinha, né? Que é uma metodologia, né, desenvolvida pelo professor Gustavo de Deus e que depois eu acho que a Ana Araújo colocou bem, tá? Na página 28, quando você fala que avaliou, né, a integridade e a forma do forame, microscopicamente a 13 magnificações. Tá? Isso é o aumento, porque assim, do jeito que está colocado no texto aqui, quer dizer, será que você fez 13 vezes? Foi uma, foi a segunda? Tá dando dupla interpretação. O que você quer dizer com 13 magnificações? É um aumento? É um aumento. É um aumento. Então, acho que do jeito que está no papel tem que dar uma buriladinha. Outra coisa, Paulo, na página 29... aqui, ó, o material foi inserido o mais próximo do ápice com o uso, tá? Eu tenho certeza que você padronizou, tá? Isso eu tenho certeza que foi padronizado, porque senão, do jeito que está escrito aqui, dá a sensação que um foi de um jeito, o outro foi de um jeito, e isso foi padronizado, quer dizer, você teve como padronizar o nível que chegou, né, o porta MTA, tá, o nível que chegou, a quantidade que você colocou internamente lá para você aplicar. Porque quando você coloca assim, o mais próximo, dá a impressão que cada um foi de um jeito, e não foi tudo mais ou menos padronizadinho, e a gente confirma isso na hora que a gente olha as imagens, tanto da confecção do espécime e do resultado, que são muito parecidos. Embora os dentes diferentes, mas assim, é impressionante a precisão, né, com que é confeccionado esse espécime. Há uma dúvida, sabe, professor Valei, se eventualmente a gente poderia trabalhar em dente bovino, é uma grande opção, né, por serem dentes frescos, tá? Mas eu acho que nesse caso, ainda mais pelo que eu vi, que é uma coisa difícil, Paula conseguiu dente rígido. Depois que eu estava lendo o trabalho, eu falei, gente, será que é rígido? Aí eu falei assim, pegadinha, eu vou lá ver aquela foto, aquela radiografia de todos aqueles dentes. E realmente todos os dentes rígidos mesmo. É uma coisa fantástica, não sei como você conseguiu isso, tá? E eu vou falar que, mesmo se fosse restaurado, às vezes não seria um problema maior em termos de padronizar o espécie. Acho a metodologia bem redondinha, tá? Bem redondinha, tá? Realmente essa preocupação, né, do tempo de presa, sabe?
Eu acho que cabe um estudo, sim, com o professor Varley. Isso é uma grande preocupação, Varley, da professora Kênia Toubes, que é uma grande clínica, uma grande profissional. Essa professora Kênia sempre foi pioneira. Ela começou a trabalhar desde quando lançou o Endosequence, tá? E essa era uma preocupação, porque às vezes, às vezes até por tanta curiosidade, às vezes ela manipulava o material, deixava numa placa de vidro ali, com uma gaze úmida perto ali, para ver o que acontecia. E ela não conseguia perceber a tomada de presa. Quer dizer, então isso era uma preocupação muito grande, tá? E que eu acho que a gente deve ter, que eu acho que dá para realmente, sem dúvida alguma, pensar em trabalhos futuros, tá? Pensar em trabalhos futuros. O processo é antagônico, muitas vezes, porque eu acho que os trabalhos de bioatividade, de biocompatibilidade, estão mostrando, né, que a coisa continua sinalizando bem. Mas, paralelamente, além de ter essas propriedades, evidentemente que a propriedade físico-química, tá, a sua limitação vai comprometer a biocompatibilidade, vai comprometer o comportamento do material, sem dúvida alguma. Então, isso é muito importante para a gente saber. Eu coloquei aqui, não seria perpendicular, né, que está aqui, eu marquei, mas é claro que foi esquecimento, né, que é uma confusão, tá? A mesma coisa do pré-estabelecimento do aumento, né, de 60 vezes para definir. Aí no artigo científico, não sei se eu marquei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, Paula. Vamos ver aqui. Agora eu vou colocar minha luneta. A letra está menor aqui. Só um minuto. É a mesma coisa, não tem? Foi o que eu já comentei, especificamente saber que não precisa do ultrassom, tá? E talvez uma dúvida que se tem em termos do seu resultado, Paulo, que eu acho que é pertinente, porque, sem dúvida alguma, o modo de aplicar do material nas novas gerações, eles são interessantes. Especificamente, professor Valeu, eu não trabalho muito com a parte de cirurgia parendodôntica. Eu sei que você gosta muito de trabalhar nessa linha. Embora eu tenha sido aluno do saudoso professor Jaime Leal, e o professor Jaime, eu vou falar com vocês, ele pelejou para me levar para essa área, mas eu não gostava muito. O professor Jaime, ele queria passar todo o material dele. Não, trabalha com isso, mas assim, ele não conseguiu me sensibilizar, digamos assim, sabe? Mas eu acho que dentro desse contexto, esses materiais eles têm realmente uma facilidade maior do seu emprego. Mas esse resultado do seu trabalho, ele talvez seja interessante um processo de reflexão, se efetivamente o MTA branco com ultrassom, se ele é muito melhor, tá, do que esses novos materiais, né? Quer dizer, então vamos ver agora, né, com a confirmação desses resultados, aumentando o N, se efetivamente ele é melhor. Porque eu falo que alguns trabalhos que a gente tem visto nunca tem mostrado que esses materiais da nova geração são muito melhores em propriedades físico-químicas. Tá me entendendo? Eles são iguais, só que assim, quando eu falo eles são iguais e você trabalha mais facilmente com eles, isso, como se diz, já é tudo de bom. Quer dizer, você fica com algo que você tem mais tranquilidade para trabalhar e, além de tudo, eles são melhores. Então, é um processo que a gente vai ter que pontuar, porque, puxa, né, o mundo, de um modo geral, tem nos cobrado essa celeridade. Mas, quer dizer, se efetivamente o MTA branco, que você já mudou lá e depois lá na frente, quando mudar o radioclassificador, tá, que aí também vai acabar sendo outro trabalho, tá? Mas se efetivamente, né, ele tem essa propriedade físico-química melhor, quer dizer, isso tem que ser refletido também. Não pode deixar de ser refletido, porque, como se diz, tem muito alicerce na literatura mostrando, né, a resolução, né, de uma enormidade, né, de casos complexos, né, e com esse material que tinha, né, infelizmente, a limitação que era o processo de ser um pouco arenoso, ser difícil de trabalhar, tá? Beleza, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que eu não vou comentar, Paulo,
qualquer sugestões, todas que eu acho que não cabe a gente comentar, não. Cabe aqui no Material e Método uma avaliação. Eu já vi alguns periódicos pedindo, quando você manda um trabalho para avaliação, antes dele efetivamente manter esse trabalho submetido, ele pede para a gente, né, tirar, inclusive, tá? Que eu utilizei dente humano da Pontifícia Universidade Católica. Porque, na verdade, ele quer mandar para o revisor, né, sem que o revisor, né, saiba, né, que, poxa, lá da PUC de Belo Horizonte, às vezes, por mais que esteja lá fora, às vezes um outro conhece a gente, tá? Conhece o Sovalei da UFMG, isso é ao longo do tempo, as pessoas acabam conhecendo, então pode ser que seja pedido, né, especificamente, né, no paper aqui, para se tirar o nome, né, para se falar que, de uma maneira geral, tirando do banco de dentes. E pronto, e não precisa. Agora acontece o contrário. Qual banco de dente que foi? Você vai lá e responde. Mas, né, possivelmente pode ser até que pergunte, mas é uma coisa que às vezes, né, já aconteceu. Acontece de todo jeito, né? A cabeça do revisor acontece de todo jeito. Perfeito, vamos lá. Inserção está diferente. Ponto, eu já te falei da inserção. Acho que cabe uma tabela com a descrição dos materiais e dos componentes, tá? Acho que cabe no seu trabalho uma tabela com essa descrição. Paralelamente, eu já falei que está aqui. Pontos. Olha aqui, no resultado, no início do resultado, segunda linha do resultado, página 45. Gaps entre os cimentos e as paredes dentárias foram avaliados todos os grupos em diferentes pontos analisados em 1000 vezes. Quando você fala assim em diferentes, dá a impressão que é aleatório. E não foi. Claro que você sabe que não é aleatório, você sabe, mas assim, quando eu leio aqui, parece que foi aleatório, então a gente não deu aí nos pontos previamente pré-definidos, nos pontos pré-definidos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Assim, e na verdade, na discussão, tá? Na discussão, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, constata-se uma lacuna na literação, na literatura, em relação, né, a estudos com esses materiais, tá? Eu acho que às vezes pode se pensar naquilo que eu te comentei. Poxa, será que eu posso, constata assim, não se tem estudo falando aqui se eu posso usar um ultrassom nesses novos materiais ou não? Talvez seja interessante, também seja um gancho, né, especificamente, porque o que a gente está vendo é que está tendo realmente muito trabalho, né, ao longo do tempo. No terceiro parágrafo da discussão, eu acho que se você citou, né, que foi técnico escrito por de Deus, mas sempre ao longo de todo o trabalho você citou de Deus e Araújo. Tá? Então padroniza isso, tá? Padroniza, é basicamente a mesma coisa. Eu acho até que falar que é adaptado, a adaptação foi que você mudou a lima para fazer o retropreparo. Que é uma adaptação que você usou, achou uma lima do mesmo diâmetro que a gente utilizou, e é ótimo, você, eu vou comprar Profile. O Dano Araújo foi feito com Profile. Foi feito com lima 40 Profile com densidade 0,6. Você não acha mais para comprar, você não vai achar. Se achar é de uma sorte, né, do cão, então não, capaz de não achar. Não. Ela é 4006. Sim, por isso que eu estou te falando. É a mesma ali, mas de certa maneira foi uma adaptação. É a mesma coisa, eu acabei de falar a mesma coisa, mas né, sem dúvida. Mas eu não posso falar que é especificamente igual, porque como é igual? Você usou Profile? Não tem como usar Profile. Aqui, e você colocou isso que eu falei, olha aqui. Olha na página 48. As informações disponíveis na literatura sobre o BioCRP não são suficientes para se estabelecer o efeito da condensação ultrassônica sobre ele. Tá aqui, Quer dizer, então você falou, tá vendo? Então acho que isso tem que ser aproveitado, tá? Perfeito. Vamos lá. Paulo, e ao final, na página 50, eu acho que faltou um parágrafo para fechar o estudo. Eu acho que aqui falta um parágrafo, tá? Dentro desse contexto, quer dizer, porque você terminou aqui, né, falando especificamente como determinou o gap, tá? Mas aí eu acho que falta um parágrafo, nem que venha, às vezes, até no usual, que faltam mais estudos, que vamos fazer mais alguma coisa, mas eu acho que falta algum parágrafo
mostrando as coisas importantes que você encontrou no resultado do seu trabalho, especificamente não precisa passar como se fosse uma conclusão. Então, acho que cabe um parágrafo ali de 3, de 4, de 5 linhas, tá? Para você finalizar esse trabalho, como se diz, para finalizar ele efetivamente com chave de ouro, tá? Perfeito, Paula. Eu acho que era isso, sabe, Eduardo, Paula, que eu queria comentar, tá? Evidentemente, eu não, pela expertise do professor Eduardo na parte de referência, eu não olhei, né, isso aqui. Depois, evidentemente, vocês, né, vão trabalhar, vou ter certeza que vai estar redondinho, tá? E eu espero que nesse período de transição, não perca a motivação, não, sabe? Assim, não perca a motivação em, né, às vezes, se precisar de construir uma ou outra coisa a mais, eu acho que vai ser importante, tipo assim, para a gente efetivamente conseguir uma publicação de bom nível do seu trabalho, porque isso é importante para a instituição, isso é importante para o seu orientador, isso é importante principalmente para você, sabe? Então, isso, ao longo do tempo, vão ser situações que vão te permitir uma condição melhor, uma condição de visibilidade melhor, uma condição de análise melhor, né? Onde você, às vezes, for prestar um concurso, for fazer alguma coisa, eu acho também que efetivamente pode contribuir para, né, que as coisas caminhem bem, como claro que a gente deseja, tá bom? Parabéns, viu, gente? Parabéns a você, seu orientador, parabéns à família, tá? E vamos juntos, vamos em frente, tá? Valeu, gente. Muito bem, professor Frank, muito obrigado, né? Na verdade, os dois professores, o professor Varley e o professor Frank, fizeram a gente pensar alguns caminhos, alguns pontos a serem explorados. Então, isso é o que a gente espera na participação de profissionais tão competentes, né, tão credenciados numa banca de defesa. Lógico que esse trabalho, evidentemente, a gente fica seduzido, né, pela facilidade da inserção do material. É um fator que, a princípio, se você dominar bem, levá-lo é mais fácil, né? Eu também não tenho experiência, professor Varley, na parte de cirurgias perapicais, eu uso desse material como obturador, mas, essas facilidades, adaptações, né, isso aí muitas vezes depende também como você se adapta a esse material ou não, né? Acho interessante essas pesquisas, essas sugestões de a gente explorar essa parte do ultrassom, quem sabe é o foco do trabalho. Teria muita vontade, espero que a gente, na microscopia, voltar. A ideia, o professor Varley, já falei com o professor Frank, talvez seria, no início, a gente pegar um aumento de 60 vezes, determinar os 4 quadrantes, pegar um quadrante, aumentar 1000 vezes e fazer a leitura de todo o gap, fazer uma delimitação do perímetro e o gap desse quadrante todo, do outro, ou seja, você faria toda a leitura dessa adaptação da adaptação do material ao longo de toda a área da inserção do material retroturador. Acho que é viável. Lá no MEB vai dar um pouco de trabalho, né? Você tem que fazer uma delimitação dos perímetros, mas é uma ideia interessante que a gente pode tentar, na volta do MEB, tentar fazer essa exploração. De repente, aí vai ter uma medida talvez mais real ao longo de toda a adaptação ou não do material. Essa é uma ideia que a gente vai desenvolver ainda nesse contexto dessa publicação. Pode ser que seja até um outro trabalhinho, esse trabalho pode ser, né, está feito agora, a gente de repente foca num certo publicação no nível talvez de exigência menor e o outro a gente possa ampliar. Isso aí acho que vai amadurecer com todas essas ideias que vocês passaram, né? Nós vamos incorporar. Então, muito obrigado, né? Agradeço de coração essas sugestões. E se vocês puderem passar isso aí, bem que está gravado agora, né, Paulo? O Frank tem razão, facilita para a gente não esquecer. Eu estou anotando aqui, mas tem coisas que passam despercebidas, né? E aí a gente vai, a Paula, eu conheço o ritmo dela, ela já vai fazer isso rapidamente e a gente vai trabalhar e torcendo para voltar. Lógico que a gente viu e vê a evolução da Paula, né? A evolução, assim, gritante, evidentemente. Ela, recém-formada, não tinha experiência, está incorporando, está evoluindo, né? Eu exploro muito a Paula, que eu sou coordenador da disciplina TCC, então eu convido a Paula já há uns
3 semestres para ela passar a experiência profissional que ela trabalhou em clínicas, experiência acadêmica, mostrando o mundo pós-faculdade para os alunos do nono período ou do noturno, 11º, e ela, cada ano, ela vai se posicionando melhor, dominando mais, né, articulando melhor. Esse ano foi a experiência dela também online. Então, assim, isso é muito bacana, eu fico muito orgulhoso em ver essa evolução da Paula, né? Queria parabenizar os pais, né? O nosso colega Paulo, a dona Márcia, pela formação da filha. O professor Frank já posicionou. Eu fiquei pensando em arrumar um adjetivo para classificar a Paula. A menina doce, educada, atenciosa, tudo que você pede ela tem disponibilidade, mas eu achei que tem um adjetivo que talvez seja mais interessante, é determinada. Ela sabe o que quer, ela se esforça, ela tem uma meta, tem um caminho. Era muito mais cômodo, eu acho, ela ir para Varginha, o pai dela já tem estruturado profissionalmente, talvez até uma faculdade, mas ela sabe que aqui pegou um caminho mais difícil no início, ainda talvez seja, né? Mas ela tem uma determinação, tá? Uma garra que eu acho muito bacana. Eu fico admirado, adoro pessoas esforçadas, pessoas batalhadoras, então, assim, e eu sempre falei isso, eu acredito. Deus tem que iluminar o caminho mais de quem batalha, de quem se esforça, do que quem não faz, né? Tem a mesma postura, a mesma conduta. Então, você é uma menina determinada, né? Batalhadora, e as coisas vão caminhando para você com toda certeza, no seu devido tempo, com as dificuldades, né? Mas olha que trajetória bonita. Você tem 2 anos e pouco formado. Olha quantas coisas você já fez, especialização, mestrado, está trabalhando, produzindo, né? Sua parte experimental antecipadamente já estaria pronta com bastante antecedência se não tivesse essas intercorrências. Então, assim, tudo isso te leva a mostrar que você tem um caminho pavimentado de sucesso, tá? De ser bem sucedida, tá bom? Eu queria saber dos professores Frank e Varley, se agora nós temos que fazer uma consulta ao vivo, se a gente pode aprovar a Paula com essas devidas correções, né? Se eu posso ler a ata de aprovação ou não, ou vocês querem pensar, responder semana que vem, pode fazer isso também, deixando ansiosa um pouquinho. Tranquilo, Varley? Aprovadíssima. Eu sou Frank também, tá? Certeza, muito. Com louvor. Então, nesse contexto, normalmente, também tem um detalhe que eu esqueci de colocar, normalmente quando a gente defende, e o noivo também já é mestre, o casamento não demora muito, porque o Matheus, atual namorado, já nem sei se é noivo, ele defendeu semana passada, né, Matheus? Meus parabéns, e agora a pressão vai aumentar, tá? Estou te avisando que essa situação agora com certeza vai acontecer. E é uma forma que exige uma formalidade, eu tenho que ler a ata da reunião, tá joia? Ata da sessão pública de apresentação de defesa, número 453, de dissertação, né? Aos 28 dias do mês de agosto de 2020, às 9h30, através de acesso remoto, reuniu-se a comissão examinadora, integrada pelos professores Eduardo Nunes, Frank Ferreira Silveira e Varley Luciano Fonseca Tavares. Membros efetivos para a realização da sessão pública de apresentação e defesa da dissertação titulada Avaliação EMEV da adaptação marginal de um novo cimento endodôntico biocerâmico, de autoria de Paula Guimarães Dominguete. Após a abertura de sessão pelo presidente da banca examinadora, foi dada a palavra à aluna para apresentação oral de sua dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à arguição e apresentação de sugestões. Atendidas as exigências e tendo sido respondidos todos os questionamentos, a comissão examinadora decidiu que a dissertação e sua apresentação de defesa foram aprovadas. Então, meus parabéns, tá, Paula? Sinta-se aprovada, coroada, né? E na área de receber o título de mestre, na área de concentração clínica odontológicas. Perfeito? E eu passo a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração, algum posicionamento, nesse momento você tem essa oportunidade. Eu vou desativar o microfone só para não dar microfone. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui. Vocês 3 já me deixaram emocionada hoje. E
só agradecer mesmo, igual o Frank falou, cada pessoa que passa na nossa vida é uma peça de quebra-cabeça. Então, eu sou muito grata a todos os professores que eu tive até hoje, porque cada um contribuiu de alguma forma para eu estar aqui hoje. Agradeço muito ao professor Eduardo pela disponibilidade de sempre. Nas primeiras análises no estudo piloto, ele ia comigo, me ensinava, me mostrava. Então, assim, a própria funcionária do MED uma vez falou assim: nossa, eu nunca vi orientador fazer isso. Então, agradeço muito a sua disponibilidade e ajuda. Agradeço muito ao professor Frank também, vocês dois estão comigo desde a graduação. Então, agradeço todas as considerações, as sugestões. Principalmente fazer lá em Itaúna, ter falado com o pessoal de lá para dar certo a microscopia. Queria agradecer muito ao professor Varley. Teve muitas dúvidas sobre a minha dissertação que eu te perguntei na aula que você me deu, sem saber que você estaria na minha banca. Agradeço mesmo. É uma oportunidade incrível estar reunida com vocês. Confesso que eu fiquei intimidada depois que eu vi o seu artigo com o Cohen. Fiquei um pouco intimidada com aquela publicação. Falei, meu Deus, ele vai estar na minha banca. Então, assim, igual vocês falaram, espero poder encontrar com vocês muitas vezes ainda. Eu sei que eu estou só começando, que tem muita coisa pela frente, que eu nunca vou parar de estudar e nunca vou parar de aprender coisa nova. Queria muito agradecer minha família. Eles não estão aqui comigo hoje pessoalmente, mas está todo mundo reunido lá em casa. Então, eu queria muito agradecer ao meu pai, a minha mãe, a minha irmã, principalmente, por tudo, por ser meu apoio em tudo. Ao meu avô, aos meus tios que estão aí também me vendo, pelas orações de sempre, pelo zelo, pelo carinho. Queria muito agradecer ao Matheus e aos meus sogros por serem a minha família aqui em BH. Eu estou aqui, inclusive, na casa deles. Queria agradecer mesmo todo mundo que me apoiou. Essa conquista é de todo mundo que está aqui, não é só minha de jeito nenhum. E espero poder contribuir muito ainda para a ciência, para uma odontologia baseada em evidência científica e para a gente colocar em prática mesmo o que é ciência, né? O que a gente sabe que é certo fazer. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Só agradecer é uma sensação assim, única, é uma felicidade única mesmo estar aqui. E só agradecer, só mesmo. Bom, Paula, a gente também agradece a confiança na escolha da PUC, tanto para a graduação como para o seu mestrado, né? E, fundo coração, tenho certeza que todos desejam você, né? Só felicidade. Ó, você teve uma torcida aqui que poucos têm, né? Estou vendo tanta gente te prestigiando, bacana. Prova que você é muito querida e realmente é uma menina muito doce, muito bacana, tá? Muito bom te orientar, muito bom ter um contato com pessoas dessa energia boa, dessa postura, né? Isso também enriquece muito pra gente, a gente fica muito feliz, tá joia? Bom, professor Varley, muito grato. Você não está livre da gente, não? Precisando, nós vamos te convidar outras vezes, tá? Vai ser um bom prazer. Muito obrigado. Professor Frank também, a gente está sempre junto, né? Eduardo, o Varley, inclusive, fazer algumas parcerias, alguns trabalhos que a gente falou, mas agora vai sair alguma coisa, né, Varley? Claro, com certeza. Estamos precisando já. Tá bom, Varley, sem dúvida. Vamos fazer essa interdisciplinaridade. E parabéns aos familiares da Paula, né? Seu Paulo, Dona Márcia e a todos. Eu vou encerrar essa gravação e encerrar a sessão, tá bom? Paulo, comemora, depois a gente conversa. Dá uma descansadinha, a gente conversa. Vai falar alguma coisa com você. Pode falar. Por favor, pode falar, por gentileza. Desculpa, eu abri aqui justamente que a gente queria fazer um comentário breve. Professor Eduardo, a gente gostaria muito de agradecer o seu carinho, a sua dedicação, uma disponibilidade incrível como orientador para a Paula, né? Em momento algum ela se sentiu assim desamparada, nesses momentos de dificuldade, você deu um apoio incrível para ela. E você falou algumas coisas interessantes em relação a ela, né? Dela escolher um caminho dela, da forma que ela quis. Isso realmente foi muito interessante. Uma vez a gente conversando, o que ela queria,
A gente sempre deu liberdade total para ela, nunca falei faça isso ou aquilo, né? Só fala assim, você tem que continuar estudando. Isso a gente falou mesmo. Ela falou para mim, pai, eu quero ficar lá, eu não quero ficar em Varginha porque eu quero ser a Paula Dominguete, eu não quero ser a filha do Paulo. Então ela realmente traçou o seu caminho e felizmente encontrou pessoas como você, né? Que deram uma mão muito grande. Quero te agradecer essa disponibilidade, o carinho que você tem com ela, que a gente sempre percebeu, a força que você deu nesses momentos mais difíceis aí, tá? Muito obrigado por tudo, né? Às vezes eu falei até um pouco, com certeza você fez muito mais do que isso para ela. Quero agradecer ao professor Frank, né? Também foi uma pecinha no quebra-cabeça da vida dela, como ele disse. Ajudou muito, principalmente nesse momento que ela ficou meio desamparada, meio frustrada com a pesquisa que teve que parar com o microscópio. O Frank ajudou muito lá para conseguir fazer isso em Itaúna. Foi muito revigorante para ela seguir, né? Quando começou o problema, não tem o microscópio, como é que vai, né? Eu acho que o professor Eduardo chegou a comentar, talvez tenha que partir para revisão sistemática. Ela se frustrou. Ah, pai, mas eu não quero isso, eu quero um trabalho bom publicado, né? Uma publicação boa, estou dedicando para isso, para fazer qualquer coisa no final, eu não quero assim. Então, obrigado também, professor Frank. E professor Varley, muito obrigado pelos comentários que você fez aí, a gente conseguiu perceber o carinho e o esmero que você leu o trabalho dela, né? São comentários realmente fantásticos que engrandeceu muito esse trabalho. Muito obrigado pela contribuição agora, e como a Paula falou, né? Ela sempre comentava que tirava dúvidas, conversava com você fora disso, e você sempre disponível para ela também. Então, fica o nosso muito obrigado de coração por tudo e por mais do que vocês fizeram que a gente não lembrou aqui. Ok? Minha filha, parabéns, tá? Que orgulho. Sua apresentação foi brilhante. Muito obrigado, pessoal. Quer falar alguma coisa? Obrigada. Tudo bem, rapaz. Não tem que agradecer nada, só a gente, né, dar os parabéns. É muito bom ver os filhos, né, gerando esses frutos, caminhando pelas próprias pernas, mas parabéns pela formação, pela base. Isso aí é até um exemplo para a gente que tem filho um pouco mais novo, para tentar conseguir passar a mesma coisa para eles. Felicidade para toda a família, tá? Fiquem com Deus. Nós vamos encerrar então aqui a gravação, tá? Parar a gravação e vou encerrar a reunião, tá bom? Tá. Muito obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigado. Tá? Fique com Deus. Valeu. Valeu, muito obrigado. Valeu. Parabéns.